Saúde da Igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar mais início a uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós te apresentamos as nossas vidas, Deus. Cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento da Tua Palavra, crescimento, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, ser bênção de Deus aonde quer que a gente vá, que a gente possa crescer, Senhor, na Tua presença, estar sempre firme, Deus, nos Teus caminhos, que a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que o Senhor seja sempre, Deus, o nosso guia, meu Pai, o nosso conselheiro, e que o Senhor venha nos ensinar, nos dar sabedoria, Deus, repreenda todo o mal das nossas vidas, todo desânimo, Deus, toda enfermidade, todo impedimento, toda barreira, que o Senhor venha lançar por terra, em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título é Edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto de abertura está em Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquela que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, o primeiro texto que nós lemos, que está em Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus é a principal pedra angular, que é a pedra fundamental, que é a pedra base de uma construção. No segundo texto, o próprio Jesus Cristo conta uma parábola dizendo que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha e que essa rocha é Jesus. Então, que nós devemos estar firmes em Deus. E a gente tem estudado isso nas outras lições, que foi a morte de Jesus que formou a igreja, porque através da morte de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz, ele uniu judeus e gentio, formando assim a igreja. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o edificador da igreja, ele é a pedra base, ele é a pedra fundamental, porque a igreja tem início a partir do sacrifício de Jesus. Isso era algo que no Antigo Testamento não havia sido revelado. Era o que Deus falava através dos profetas em mistério. Eles não entendiam, eles não sabiam. E a igreja, ela foi revelada apenas no Novo Testamento. E os santos profetas, e apóstolos, eles testemunharam e edificaram sobre esse edificador que é Jesus Cristo. Então, a fé cristã é como se ela fosse um edifício, em que Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra base, é a pedra que dá fundamento, que sem aquela pedra o edifício não tem estrutura, o edifício não tem segurança, o edifício não se mantém de pé. E é bem isso que Jesus Cristo faz nas nossas vidas, quando nós vivemos sem Jesus, a gente tem uma vida sem segurança, a gente tem uma vida sem base, a gente tem uma vida sem fundamento. E com base nisso, a gente sabe que tudo aquilo que os apóstolos e profetas ensinaram, eles testemunham fielmente aquilo que Cristo também ensinou e também praticou. Então, assim, essa lição de hoje ela é muito importante porque fala sobre isso, de Jesus ser a base, de Jesus ser o fundamento da igreja, Jesus ser o fundamento das nossas vidas. E também a Bíblia fala, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, nós somos também esse edifício, e estamos fundamentados em Cristo. Então, o edifício espiritual, o santuário judeu.
No Antigo Testamento, nós vimos que foi construído um templo em Jerusalém. E aquele templo em Jerusalém, ele era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Aquilo ali representava que o povo escolhido de Deus eram os judeus. Inclusive, os gentios, eles não podiam entrar no templo, eles não podiam participar das cerimônias e nem dos rituais. E isso causava muita inimizade e divergência entre judeus e gentios. E quando Jesus veio e morreu, ele fez a reconciliação desses dois povos, né? E aí ele aboliu essas leis cerimoniais, a questão dos sacrifícios, né, que nós já falamos isso muitas vezes, que após a morte de Jesus não foi mais necessário que se oferecesse sacrifícios, porque Jesus ofereceu o sacrifício definitivo, e também ele desfez essa inimizade que existia entre judeus e gentios, porque Deus deixou de ser o Deus de Israel, e passou a ser o Deus daqueles que acreditavam em Jesus Cristo, daqueles que acreditam e daqueles que aceitam a Jesus Cristo. Então não importa se é judeu ou se é gentil, se acredita em Jesus Cristo, se aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Deus passa a ser o nosso Pai também. Então, assim, esse templo judaico, ele acabou perdendo a sua relevância, a sua importância, porque ele não representa mais essa exclusividade de que Deus é o Deus dos judeus, né? Que os judeus são o povo escolhido de Deus. E aí passa a ter o santuário cristão. Então, os que pertencem a Cristo, eles são comparados várias vezes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, né? Com um edifício onde Deus habita em nós através do Espírito Santo. Então, não é mais necessário aquele templo lá de Jerusalém, porque nós somos o templo onde Deus habita. Então, naquela época, no templo, tinha um lugar que era o Santo dos Santos. Ali ficava a arca, né, com alguns utensílios, e aquilo ali representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E olha só que coisa incrível, hoje o templo somos nós, e o templo mais exclusivo e mais íntimo, porque é o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habita em nós. Então não existe mais essa divisão, não existe mais essa separação. E esse ensino apostólico lembra o que Salomão também disse, quando ele reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Deus não estava limitado ali àquelas paredes, àquele templo. E ele reafirma também a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, né, os crentes judeus ou os gentios, eles se tornaram um templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. E aí fala sobre a pedra angular. Na arquitetura antiga, sempre que fazia uma construção, né, um edifício, tinha que ter essa pedra angular, que ela era como se fosse a pedra mais importante ou a pedra principal, inclusive a tradução é essa, a pedra mais importante, a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que você tenha uma ideia, essa dimensão, eles fazendo escavações em Jerusalém, eles chegaram a encontrar um monolito com cerca de 12 metros de comprimento, que era essa pedra fundamental. Olha o tamanho disso, 12 metros de comprimento. E olha que coisa interessante, diz que ela é para sustentar, firmar e unir. E é justamente isso que Deus faz nas nossas vidas, amém? E aí o outro tópico diz assim, Cristo, a pedra principal. Então, a identificação de Cristo, né, essa comparação que eles fazem de Cristo com essa pedra principal, é justamente para dizer que Ele é a base, que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos firma e é Ele que nos une como humanidade, como povo, como igreja. E também faz referência à profecia messiânica, né, sobre o Messias, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, que está no Salmo 118, versículo 22. Ou seja, a pedra rejeitada, que foi Jesus, que foi rejeitado pelos judeus, ele se tornou a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, porque é onde é colocada a pedra angular, é colocada na esquina do edifício. Amém?
Então, o próprio Jesus Cristo, ele afirmou ser a cabeça da esquina. Então, ele mesmo disse que ele é esse fundamento, que ele é essa base, essa pedra principal. E os apóstolos também testificaram de Jesus, dizendo isso sobre ele. Está em Atos 4:11, em 1 Pedro 2:7. Então, a pedra angular desse novo santuário, que não é mais físico, que não tem uma estrutura física, mas que somos nós, seres humanos, a estrutura é diferente, é o próprio Jesus Cristo. Nós somos o templo, não é mais um templo assim de parede, apesar de que nós temos a nossa igreja física local, mas aquilo ali não representa que Deus está apenas ali naquele lugar. Hoje nós sabemos que Deus está onde nós estamos. Então, se você estiver no lugar mais esquisito do mundo, mais perigoso, Deus está ali com você. Deus está aonde você estiver, desde que você estiver na presença de Deus. Amém? Então, no Sermão do Monte também, nós aprendemos que o homem prudente, ele edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo, que foi também o que nós lemos aqui no texto de abertura. Amém? Agora a gente vai falar sobre o fundamento apóstolos e profetas. Então, o conceito de apóstolos, o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. E era justamente isso que os apóstolos faziam. Eles eram enviados aos povos, às nações, e eles levavam a mensagem do evangelho. E o apostolado, ele é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o salvador do mundo. E os apóstolos, eles ficaram responsáveis de levar essa mensagem, de espalhar essa mensagem do reino, essa mensagem do evangelho, de salvação, que Jesus Cristo veio, que ele morreu. E eu acho incrível o trabalho que os apóstolos conseguiram fazer naquela época, sem nenhuma tecnologia, sem meios de transportes tecnológicos, sem redes sociais, sem internet. Então eles faziam viagens que às vezes demoravam dias, eles tinham que ir presencialmente e anunciar. Quando eles não iam pessoalmente, eles enviavam cartas, e essas cartas, eram como se fossem as nossas redes sociais de hoje, mas que ficaram guardadas para a história. E até hoje nós estudamos e aprendemos com essas cartas. Então, assim, é algo incrível e maravilhoso o trabalho que os apóstolos fizeram naquela época. E no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles usam esse termo quando eles se referem aos 12 escolhidos por Jesus. E eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, da morte e da ressurreição. Então eles viram, eles andaram com Jesus, eles participaram, eles aprenderam diretamente com Jesus, eles viram a crucificação de Jesus, eles puderam ver também Jesus ressuscitado e conviver com ele nos dias após isso. O próprio apóstolo Paulo, que se converteu depois da morte de Jesus, mas ele teve um encontro também com Jesus pessoal, foi o próprio Jesus que chamou o apóstolo Paulo, para se tornar um apóstolo, para se tornar um mensageiro da palavra de Deus. Então, de perseguidor, ele se tornou um mensageiro. E quanto que nós não aprendemos até hoje com as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Grande parte do Novo Testamento são as cartas do apóstolo Paulo. Então, tem muitos ensinamentos, preciosos, inspirados pelo Espírito Santo, e ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Então, aos apóstolos foi confiado esse ministério da palavra, com o compromisso deles instruírem a igreja, deles ensinarem, deles participarem, todas essas coisas que eles aprenderam do próprio Jesus Cristo. Então, os apóstolos são aqueles que foram comissionados, aqueles que foram chamados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo foi o fundamento. O que eles levavam para as pessoas naquela época? O que eles ensinavam? Qual é a mensagem? O que Jesus havia ensinado para eles. Então, o fundamento é Jesus Cristo. Tanto que eles falam, se vier outra pessoa ensinar alguma coisa diferente daquilo que nós estamos ensinando, não acredite, porque nós estamos ensinando aquilo que nós aprendemos do próprio Jesus. Nós só estamos repassando, nós só estamos replicando aquilo que aprendemos de Jesus. E a doutrina dos apóstolos, embora não se possa, assim, separar das pessoas o ofício que eles ocupavam,
o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam e a mensagem que eles levavam, que eles tinham aprendido de Jesus, né? As escrituras, os ensinamentos. Então, os apóstolos, eles receberam esses ensinamentos, eles receberam essa doutrina do próprio Jesus Cristo. Inclusive, muitas vezes era até diferente do que eles tinham aprendido antes. Então, Jesus Cristo é o alicerce, né? É a pedra angular. E o fundamento da igreja ele não pode ser violado. Jesus disse, as minhas palavras não vão te passar. Então, a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Amém? Próximo tópico fala sobre o testemunho dos profetas. Então, a palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, o profeta é aquela pessoa que anuncia a mensagem de Deus, anuncia aquilo que Deus quer falar às pessoas. E a ordem que está na frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica que se trata dos profetas dos profetas do Novo Testamento, dos profetas da igreja, e não dos profetas do Antigo Testamento. E mais adiante, Paulo ele ainda assegura que a compreensão do mistério que no passado não havia sido revelado, né, para as pessoas, para os judeus, para os israelitas, de que Deus ele se revelaria também aos gentios, que os gentios teriam direito às mesmas promessas, né, que os judeus. Então, a existência da igreja é algo que não foi revelado no Antigo Testamento, só foi revelado no Novo Testamento, através dos profetas do Novo Testamento e através da missão de Jesus, daquilo que Jesus fez. E esses profetas, eles foram todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Então, a expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos cristãos. Assim como a gente começa uma obra, uma construção, você vai começando lá de baixo, né? Faz o alicerce, o fundamento, todas as coisas. E para o edifício ficar bem ajustado, tem que começar tudo certinho lá de baixo. E assim é a nossa vida como cristã também, né? Nós temos que ter esse desenvolvimento harmônico, né? Tudo depende de estar bem ajustado a Cristo. Porque quando você constrói um edifício, se houver algum problema na base, no fundamento, quando esse edifício estiver pronto, ele pode causar um grande acidente, ele pode trazer muitos problemas estruturais, edifícios que às vezes têm problemas para sempre, de rachaduras, de vazamentos, de várias coisas, de colocar a vida de pessoas em riscos, de às vezes demolir. Por quê? Porque a estrutura foi mal feita, a base foi mal feita. E assim é a nossa vida também como cristão. Nós precisamos estar bem ajustados, bem alicerçados em Jesus Cristo, né? Para que exista harmonia na nossa vida, para que exista segurança, para que exista união. E tudo isso a gente vai evidenciar através dos frutos do Espírito, né? Do Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas. E agora o templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Então, o templo físico que estava lá em Jerusalém, ele tinha várias partes. A parte onde ficava o lugar que representava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, que nem todo mundo podia entrar, somente o sumo sacerdote, era o Santo dos Santos, era o lugar santíssimo. E é justamente isso que Paulo fala de nós como cristãos, que nós somos o templo do Senhor, que nós somos o Santo do Santo, é o lugar onde está a presença de Deus, né? Então ele faz essa analogia. E quando ele fala isso, ele não está se referindo à estrutura física, né? Ao templo com paredes, mas está se referindo a nós, seres humanos, separados, santificados em Jesus Cristo, que entregamos a nossa vida a Deus e que somos templo do Espírito Santo de Deus, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, ao templo físico, que indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima com Deus. E como já vimos, o crente ele tornou-se o templo santo do Senhor. Nós hoje é que somos a morada do Altíssimo. É em nós que Deus habita através do Espírito Santo de Deus. Isso indica que Deus habita em nós, não é na igreja, templo físico.
Por mais que seja importante, e a Bíblia fala isso, que nós devemos congregar, o templo físico são apenas paredes. Sem as pessoas, não tem a presença de Deus. O que faz com que a igreja, templo, tenha a presença de Deus são as pessoas que estão ali presentes, né? Que estão ali participando. Então, o Espírito Santo, ele reside individualmente em cada pessoa, em cada cristão, e juntos nós formamos a igreja. Então, tenha consciência disso. Da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus habita naquela pessoa que você conhece, que é muito usada por Deus, que ora, que revela, que prega, que profetiza, que você admira, que você reconhece a presença de Deus na vida daquela pessoa, o Espírito Santo de Deus também habita na sua vida, se você entregou ela a Jesus, se você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Às vezes, o que muda é a intimidade que a pessoa tem com Deus. Às vezes, essa pessoa que você admira, ela passa mais tempo buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, se dedicando, se consagrando, se enchendo do poder de Deus. E é por isso que às vezes ele é mais usado. Mas nós temos que entender também que cada pessoa é usada de uma maneira diferente, né? Existem dons específicos, dons diferentes. Então, assim, todos os dons são importantes. E eles são úteis para cada pessoa em momentos determinados da vida daquela pessoa, mas todos os dons são importantes. Se não fossem, Deus não havia disponibilizado eles à igreja, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém? Quando você constrói um edifício, uma casa, um prédio, qualquer coisa, se ele não tiver uma base, se ele não tiver uma estrutura, ele pode até subir, mas ele vai cair. Ele vai ter problemas graves, ele vai ter problemas sérios, porque a estrutura, a base é muito importante. Pode ver, ninguém constrói uma casa assim do chão e começa a colocar os tijolos para cima. Todo mundo cava uma base, uma estrutura, coloca ali um fundamento. Na nossa vida como cristão, e não só como cristão não, até as pessoas que não acreditam em Deus, a base é Jesus Cristo. E essas pessoas que não deixam Jesus entrar na vida delas, que não deixam Jesus fazer parte do alicerce, do fundamento, da estrutura, vai ser como essa casa, esse prédio que não tem alicerce. Ele vai desmoronar, ele vai cair, ele vai ruir. Pode até parecer bonito, pode parecer que é bom, mas uma hora vai ter problema naquela estrutura, aquela estrutura vai ser abalada. Por quê? Porque não tem alicerce. Então nós devemos estar firmes em Jesus Cristo. Nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus, buscar a presença do Senhor sempre. Amém? Então que os irmãos continuem assistindo às aulas, buscando a palavra de Deus, orando, jejuando, consagrando as suas vidas. E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém?